Olá, meu nome é Carla Gama, eu sou fundadora do Poder do Presente, gestão de vida para pacientes oncológicos. E essa é uma série de entrevistas que eu faço com pessoas que passaram pelo câncer, para que elas possam compartilhar com você a experiência delas. E se você quiser saber como ganhar bem-estar emocional, como se fortalecer emocionalmente, e você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo e aproveita e já curte esse vídeo também dessa entrevista que eu vou fazer com Marco Ferrari, onde ele passou por 3 tipos de cânceres e que ele vai compartilhar a experiência dele, vai te contar o que ajudou ele a passar melhor por todo esse tratamento, por tudo que aconteceu com ele. Confira só. Obrigada por você estar aqui hoje, obrigada por você ter aceitado dar a entrevista. Tenho certeza que vai ajudar quem está aqui com a sua experiência, né, a passar por isso melhor. E eu queria que você contasse primeiro como que foi a descoberta desse primeiro câncer, qual foi o primeiro câncer e como é que foi a descoberta, o diagnóstico desse primeiro câncer que você teve. Show. Primeiramente, eu queria agradecer demais, Carla, porque quem passou ou está passando por isso sabe da importância que é a gente encontrar outras pessoas que já tenham passado ou que estejam passando, mas estejam com uma certa tranquilidade. Porque quando a gente descobre, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, que infelizmente a gente vai buscar lá no Dr. Google, são os casos mais perigosos, ou são os casos que acabam, né, terminando de uma maneira não tão agradável. Então, é muito doloroso para você, no primeiro contato com a doença, se tocar que ela é uma doença que mata, né? Então, isso é uma coisa que a gente fica... jogar vida e morte são sempre duas coisas que são complicadas e não tem como a gente não falar disso quando a gente fala de câncer, né? E quando Uhum. você conta para as pessoas ficam olhando para ti, querem te encostar, né? O sentimento de coitadismo, essas coisas todas foram coisas que quando eu tive, eu sofri, né? É aquela coisa, poxa, tão jovem, né? No meu caso, quando eu descobri, eu tinha 24 anos, né? 23 para 24 anos. É Então, bem foi novo, né? bem Uhum. jovem, é. Então, Uhum. parece aquela noção, não, pode afetar todo mundo, e eu gosto muito de uma expressão que eu li num dos textos, quando eu comecei a procurar sobre isso, que o câncer ele é um presente muito bonito embrulhado num pacote terrível, né? Quando vem para você, vem só aquele pacote feioso, né? Com aquele monte de crenças, com aquele monte de informações que às vezes serviram para outras pessoas, mas não necessariamente desenham a sua realidade, né? E aí você entra numa sala para fazer quimioterapia e começa a entrar médico e mais médico dizendo que agora não vai dar para fazer isso, que agora não vai dar para fazer aquele outro. Você também já é bombardeado com um monte de informações que hoje, graças a Deus, a gente tem diversas outras fontes de informação e outras referências para isso, né? O próprio Uhum. Instagram, buscar pessoas que fizeram tratamentos e que passaram por isso, ou que estão passando, mas estão passando de maneira mais tranquila, né? Até você vai ouvindo as outras pessoas, poxa, fulano morreu, não querem nem contar para ti que fulano morreu, que vai perguntar do quê, e aí foi câncer, e meu Deus do céu, né? Então, assim, é Uhum. uma doença enorme, é uma doença que tem diversos subtipos, então não significa que o que é letal para um vai ser para você, além dos subtipos. Além disso, ainda tem a pessoa em si, né? Ainda tem a Uhum. situação, ainda tem um ambiente onde ela convivia. Então, é uma enormidade de variáveis para dizer que você é a sua realidade, né? E você Com constrói aquela sua certeza. realidade. É o que é Uhum. para você, não é o que é Uhum. para o outro, não é o que foi para o outro. É uma Uhum. história, uma doença que ela vem e transforma vidas tanto para o bem quanto para o mal, né? E graças a Uhum. Deus, no meu caso, foi muito para o bem. Então, isso Uhum. foi muito bacana. A minha descoberta, quando eu tinha 24 anos, 23 para 24 anos, eu sentei numa eu treinava jiu-jitsu, era faixa marrom de jiu-jitsu, já competia, e eu comecei a sentir um desconforto, principalmente quando eu sentava numa cadeira que tinha né, um encosto mais ou menos na altura da escápula. E aí, quando eu encostava, eu começava a sentir um incômodo, mas, poxa, por ser atleta, por treinar sempre, eu acreditava que era só uma lesão muscular, era um nódulo muscular, né? Uhum. E aí eu fui procurar um fisioterapeuta de confiança e a gente fez 10 sessões de fisioterapia. Na época eu também tratava hérnia de disco, então foi meio assim, deve ser efetivamente Uhum.
lesão por esforço repetitivo, estou treinando demais. E aí foram 10 sessões e ele falou, a hérnia tinha passado já, e ele falou, cara, vai dar uma olhadinha nisso aqui. E aí eu fui no médico e fiz uma tomografia. O mesmo médico que ia me operar da hérnia, eu falei assim, cara, faz uma tomografia para eu saber Ele qual já que é que passou está a acontecendo. tomografia direto para você. Primeira Isso, aí coisa. ele já, a primeira consulta já foi nesse sentido, Uhum. porque a gente já estava tratando a hérnia, ele não operou, que eu optei em fazer físio, e aí, naquela época, eu tinha um certo receio de cirurgias, né? Então, que foi o medo que passou completamente, mas naquela época eu não queria pensar, pô, vou operar a hérnia, vou ficar sem treinar, nossa. Eu lembro que hoje eu moro, por incrível que pareça, na rua do médico, né? Na rua onde era a clínica do médico. Eu lembro descendo essa rua, eu e minha mãe, a gente, vai ter que operar a hérnia, imagina quanto tempo vai ter que ficar parado. Para nós, aquilo era a pior das consequências que poderia acontecer. E aí fui fazendo os exames e eu lembro que o médico me ligou em casa. Marcos, você tá bem? Você tá mexendo o braço? Você tá sentindo tontura? Eu, doutor, tô sentindo absolutamente nada, tô ótimo. Aí ele falou, não, vem aqui amanhã no primeiro horário para conversar comigo. E aí quando o médico manda você ir no primeiro horário, você sabe que ele não vai te dizer que ganhou na Mega Sena, né? E aí ele contou e tal, só que eu tive um condrossarcoma mesenquimal grau 3, né? Que bicho Nossa, é que esse? palavrão, né? Quando me falaram isso, eu pensei, não tem a menor chance, acabou para mim. Porque só o nome já assusta. E não é um tipo de tumor que é muito comum, né? Não é um tumor comum. Então, não se tem muito estudo na área, não se tem muito conhecimento, e é um tumor que normalmente, como ele é ortopédico, né? Eu tive ele nas costas, na coluna, como ele é ortopédico, normalmente é o ortopedista que identifica. Então, ele identificou, ele falou, isso pode ser o nome desse tipo, né? Desse grande tipo, é o sarcoma, né? Então, isso pode ser um sarcoma. Vai numa oncologista. E quando eu fui na primeira oncologista que eu fui, ela falou, não, é só operar. Opera que tira e depois a gente avalia o tumor. Na época era um tumor de 12 centímetros também, e ele era 12 por 9, ele era tipo uma bola de É tênis, grande, assim. né? Ele era bem grande, mas ele ficou numa região onde não dava para ver sem camisa, assim, não era uma coisa que você olhava. Eu lembro de ter feito uma tatuagem um pouco antes de descobrir, nas costas, aqui na mesma região, e não dava para ver. Eu lembro que eu bati uma foto antes de fazer a tatuagem, eu fiquei olhando aquela imagem depois de um tempo, não dava para ver que tinha nada saltado, realmente não dava. Então, assim, foi bem numa posição que se eu não tivesse, talvez, treinado, se eu não ficasse acostumado, não trabalhasse sentado e tal, eu não teria nunca percebido, porque a dor da hérnia era muito pior do que a dor do tumor, muito pior. Então, assim, eu não tinha nenhuma dor oncológica, absolutamente. Você não tinha nenhum Aí, outro efeito a não ser essa dor. a não ser a dor quando eu me apoiava, né? Quando eu me apoiava, eu ficava de costas no tatame, assim, uma dor muito efêmera, nada que me fizesse pensar nisso. E aí, quando eu fui na primeira oncologista, ela falou, não, é só operar, então vamos falar com o cirurgião. E aí a gente foi falar no cirurgião, foi conversar com o cirurgião, e o cirurgião já deu 2 passos para trás. Ele falou, não é só operar, né? Você vai ter que abrir uma janela em 4 costelas, ela está a 5 milímetros da sua medula, né? Vai ter que bater um formão ali para afastar ele, tem que ter o corte retirando as laterais e tal, e aí começou a ficar aquela coisa um pouquinho mais tensa. E assim, a cirurgia oncológica, ela é uma cirurgia diferente de uma cirurgia geral, porque tem que retirar os espaços ao redor do tumor, tem toda uma especificidade. E aí eu sou um cara que eu adoro espiritismo, eu adoro espiritualidade, eu acredito em tudo, eu vou em tudo, eu sou adoro. E aí eu fui fazer uma cirurgia espírita, a cirurgia marcada para sexta, eu fui fazer a cirurgia espírita na quarta-feira. Quando eu saí da cirurgia, o médico me ligou na quinta, dizendo que a cirurgia tinha sido adiada para outra sexta. Beleza. Nesse meio tempo, a gente fez uma nova consulta com o médico. E nisso, o médico ele já demonstrou, no meu ponto de vista, e para minha mãe também, um certo receio. Olha, ele pode perder o movimento das pernas, ele pode mexer, não ter problemas para movimentar o braço e tal. E aí eu falei, mãe, calma, eu acho que não é por aí, a gente não pode seguir por esse caminho de cara, vamos pelo menos ter outras opiniões. E foi quando eu fui a São Paulo, né? Só que eu tinha um problema que eu não conseguia mais viajar de avião por causa da hérnia.
Então, eu tive que ir num outro médico, ele fez uma infiltração para que eu pudesse viajar de avião. E aí, quando eu fui no médico, eu tive a sorte, graças a Deus, minha família tem condições e tal, eu fui ser atendido no Hospital Sírio-Libanês. E lá eu já fui atendido por um especialista em sarcomas, que foi, assim, a bênção. O doutor Rodrigo foi um cara, assim, fantástico. E ali já começa, ele já falou, não, calma, antes de fazer qualquer coisa a gente tem que puncionar, saber qual que é a origem e tal. Ele falou assim, ó, punciona e aí eu volta para casa e eu te ligo para a gente conversar sobre o que vai acontecer e o que é. Aí ele me ligou, na semana seguinte eu voltei. Eu lembro que numa quinta-feira eu tive o encontro com ele e ele falou assim, Marcos, você vai ter que fazer quimioterapia. Eu não tinha a menor noção do que era quimioterapia. Eu não fazia a menor ideia. Isso antes da cirurgia? Antes de operar. Aí até aí a cirurgia já tinha sido cancelada, né? Assim, teoricamente, como ela adiou, já tinha sido Você fez a punção para ele ter uma noção do que era, né? Aquele tipo de câncer, e aí ele sugeriu então que você fizesse a quimioterapia. Isso, só que assim, eu não tinha a menor noção do que era quimioterapia, zero, assim, zero, absolutamente. E nunca ninguém próximo a mim, na minha família, eu tinha acompanhado um processo de tratamento de câncer, nunca tive isso, nunca tinha visto. E aí, ele falou, você tem que fazer a quimioterapia, quando é que você pode fazer? Né? O que você acha e tal? Eu falei, cara, eu posso fazer amanhã. Se eu chegasse na clínica e o cara falasse assim, Marco, quimioterapia é 5 abdominais e 10 polichinelas, eu ia fazer achando que era quimioterapia. Eu não fazia a menor ideia do que era uma quimioterapia. Aí quando eu entrei na sala, que né, no Sírio é como se fosse um leito de hospital mesmo, e aí você, né, a quimioterapia, para quem não conhece, acredito que a galera que está nos assistindo aí já viu alguma vez, é nada mais que uma injeção na sua veia, né, e vai entrando um líquido ali, um soro para você. E aí, quando foi a primeira sessão, eu não fazia a menor ideia do que era, simplesmente eles puncionaram, a primeira sessão foi na mão, né? Hoje eu tenho aquele catéter que é o acesso central, né? O famoso Portocat. E aí foi a primeira sessão, tudo ia muito bem, as pessoas iam entrando, né? Os médicos avisando como é que ia ser e tal. E o tratamento foi meio artesanal, então assim, faz essa sessão, depois faz mais 4, mais 5, e aí a gente vai vendo o que vai acontecendo. Não teve não assim, tinha um número já fechado. Não tinha um número mais fechado assim. E eu digo que isso é uma coisa muito importante, né? Porque eu acredito que quando você tem em mente essa noção de, poxa, o quanto isso vai durar para mim, o quanto isso vai acontecer. Eu particularmente, não sei se é porque eu não tive, as pessoas que depois eu acompanhei, eu falava, cara, que bom que você tem um plano, né? Eu acho que o plano ele te ajuda pelo menos a transformar o gasoso em sólido, entender? Não, essa é a minha luta. E aí eu comecei, fiz, e a primeira sessão foi a pior de todas, porque depois eu nunca mais enjoei. Nunca mais enjoei. Eu fiz aquela quimioterapia vermelha e tal. Os medicamentos eram exatamente os mesmos. Eu só enjoei na primeira sessão. E era Grande Prêmio do Brasil, São Paulo, tudo lotado, aquela loucura. E aí a gente ficou num quarto de hotel e tal. Poxa, a gente viu, tá? Foi legal. Foi uma noite ruim. E aí eu pensei, cara, se for várias vezes assim, vai ser uma loucura. E aí eu comecei a pensar assim, cara, não vou parar de fazer nada. Vou sentindo o ritmo. Se eu sentir que está muito apertado, eu paro, né? Vou continuar treinando, mas eu vou sentindo. Se não der, deu. Se der, não deu. Vamos ver até onde vai. Treinando é o quê? Fazia crossfit. O crossfit. Fazia crossfit na época. E aí continuei treinando crossfit e tal. Aí, claro, a quimioterapia foi evoluindo. Na primeira vez que eu fiz 12 sessões. Né? Então, eu fazia uma sessão, descansava 7 dias e depois voltava e fazia 4 sessões seguidas. Né? 5 sessões seguidas, de segunda a sexta. Depois tomava um medicamento no sábado. E assim, foi assim, um dia, daí descansava 2 semanas, em média, mais ou menos, 21 dias, e aí voltava para fazer mais 5. As sessões começavam às 8 da manhã e a gente ficava até 6 da tarde, assim, eram longas. Bastante tempo. Mas assim, como eu não sentia enjoo nem nada, eu levava notebook, eu coloquei o Portocat, então minhas mãos ficavam livres, já dava aula para concurso público na época, então assim, conseguia produzir muito bem. Dava um sono danado enquanto eu estava fazendo quimio, aí dormia, e aí rolava aquele revezamento, ia a mãe, ia pai,
e a minha irmã, meus Uhum. tios, e vão revezando. Cada um Uhum. aguentava as 8 horas aí com o Marquinhos um tempo e eu ficava lá. E Eu lembro que você fez no Sírio mesmo? Ou no você fez no, Sírio, em São Paulo? eu fiz em Uhum. São Paulo mesmo, eu fiz no E Sírio. você mora em Em Curitiba? Floripa, moro em Floripa. Floripa, moro Uhum. em Floripa e fui fazer o Sírio. E aí depois teve até, eu tenho muitos amigos em São Paulo porque dei muita aula lá em São Paulo. Eu lembro que Uhum. nas últimas vezes já era festa, assim, poxa, ô galera, tô indo fazer o tratamento aí. E aí rolava uma reunião. Eu lembro que Uhum. 2, 3 vezes tinha que pegar a cadeira porque a gente ficava ali conversando e passando o tempo. Eu acho que Uhum. assim é dado isso para você, então vamos fazer o quê? Né? A gente vai ficar se Uhum. lamentando. Então, eu tive muita sorte de não enjoar. Eu estudei muito nutrição na época, né? Então, assim, como eu sabia que eu ia ficar enjoado, que era uma mareada, assim, que eu não ia querer comer, então eu comia bem antes e podia dar o luxo de ficar 2 dias comendo menos, 3 dias comendo menos. Uhum. Então, isso foi bem E tranquilo. você buscou, nessa nutrição, você buscou o quê? Alimentos que enjoavam menos, que davam menos reação? Ou como é que era isso para você? Foi tudo Foi teste testando e isso? descoberta. Eu lembro que assim, Uhum. primeira vez eu tomei açaí. Aí, nossa, açaí é geladinho, não enjoa e tal. Aí depois eu fui descobrir que açaí demora o esvaziamento gástrico. E Uhum. quando eu tomei açaí, daí foi terrível, porque demorava, assim, eu me sentia mal. Uhum. Aí o picolé de limão era uma das coisas que eu fazia em casa, achava maravilhoso. Água com limão era bom. Uhum. Ah, Aí você foi testando, então, para fui você, como é que testando, foi? fui Uhum. testando. Coisas que eram óbvias não eram tão, e coisas que não eram tão óbvias funcionavam muito bem para mim. Né? Uhum. Castanha foi fantástico. Nossa, a castanha salvou a minha vida. Uhum. Aveia salvava a minha vida também. Banana. Abacate era uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, mas naquela época não conseguia comer muito, não. Uhum. Mas, assim, sempre coloquei a alimentação como um ponto crucial Uhum. no meu processo. Sempre. Sempre Uhum. coloquei como um ponto crucial. Não fiz nenhum mecanismo louco, tirar a carne vermelha ou não. Não, me faz mal, eu parava. Uhum. Logicamente que quando você está passando por um processo de quimioterapia, você sente um embrulho no estômago mais comum, principalmente quando está tomando quimio e nos dias seguintes, que tu vai para o peixe, né? Tu vai para Uhum. coisas que acabam sendo mais fáceis de você digerir. E Uhum. uma coisa que eu sempre digo, vai aos poucos, né? Vai aos poucos, não muda os teus hábitos de uma noite para o dia, porque você vai perder muito, né? Você vai, Uhum. poxa, você já não está treinando direito, você já não está indo trabalhar, as pessoas já estão olhando para ti com outra cara e você vai tirando tudo. Então, assim, eu me dava alguns prazeres, os quais, Uhum. para não ficar apegado e não perder muita coisa, né? Eu lembro que tinha um problema de eu ter cortes, eu não podia me cortar. E aí eu estava treinando CrossFit, um dia eu me cortei. Aí a doutora falou assim, Marco, você sabe que você não pode se cortar e tal. Só que aí você começa aquele trade-off, né? Poxa, não treinar e Uhum. ficar em casa matutando, meu Deus, por que eu estou em casa? Ou treinar e tomar mais cuidado para não se cortar, né? Ou Uhum. treinar e quando se cortar, ficar, né? Buscar um Uhum. tratamento mais veloz. Então, assim, você vai adaptando a sua vida, né? Nesse processo. E, e assim, os pontos que foram de pessoas que acabaram se afastando é que eu sempre acreditava que os cursos preparatórios, eles iam, pô, super me abraçar, né? Não, poxa, o cara tá com câncer e tal. E não, faz parte do show. Eu parei de diminuir muito a minha produtividade, um abraço, fui demitido e faz parte. Uhum. Hoje não julgo. Os meus alunos, muito pelo contrário, já tinham um canal no YouTube, super adoraram e, pô, seguiram, estiveram do meu lado durante todo o Tiveram o processo. carinho com você, assim, Total, durante. total, total, assim. Uhum. Então, é isso. Eu Uhum. passei junto com a minha família todas as fases, né? Uhum. Eu lembro muito de conversar muito com eles, de conversar muito no sentido assim, cara, o que vocês têm medo? Né? E trocar muito essa ideia com eles, Uhum. sabe? Eu lembro que teve momentos que teve que sensações de crise, assim, tensões familiares que eram comuns. Poxa, Uhum. é ruim você ter câncer, imagina uma mãe com um filho, um pai com um filho, sabe? Meus avós. Então, sempre minha irmã, poxa, eu sou muito apegada à minha irmã, ela também. Então, cada um tem um jeito de lidar com aquilo e a gente tem Aham. que aprender que é o jeito da pessoa te trazer carinho, Uhum. né? Uhum. Os meus amigos da E mesma você tinha forma. as conversas, esse tipo de conversa aberta com eles. Uhum.
Em relação ao que cada um estava sentindo, o que cada um estava Eu, pensando. eu lembro de um papo muito bacana, assim, na época eu morava com os meus pais, né, e com a minha irmã. E aí eu lembro que eu sentei na sala e falei assim, gente, vamos trocar uma ideia aí, vocês têm medo de eu morrer? E aí, vamos Uhum, conversando, vamos conversar os medos, vamos botar os medos em cima, uhum. né? Essa conversa é fundamental, né, Marco? Essa conversa é fundamental, porque tira todas as caraminholas, né, que ficam na cabeça de cada um e que muitas vezes Exato. ficam atormentando, né? Ficam atormentando, só fica ali na cabeça remoendo aqueles mesmos pensamentos e na hora que você conversa as coisas, né, se esclarecem, ficam mais leves, né? Isso. E às vezes, o que eu costumo dizer é o seguinte, a tua vida continua normal, só você tem Uhum, câncer, não muda uhum, nada, uhum, sabe? Então, assim, você vai ficar gripado, você vai ficar cansado, porque pessoas ficam gripadas, pessoas ficam cansadas, você fica uhum, estressado, a sua mãe fica estressado, seu marido, quem convive, porque uma pessoa fica estressada, é normal, né? uhum, Você não virou de vidro e as pessoas começam a olhar para você e dizer, uhum, não, não posso ser. Você é uma pessoa normal, que passa por tudo que uma pessoa normal passa. Eu uhum, lembro de uma fala do Dr. Rodrigo, quando eu fiquei gripado, a minha mãe ficou toda preocupada e ele disse assim, olha, ele é gente, uhum, gente fica gripada. Claro que é preocupante, a gente tem que tomar mais cuidado pelo fato de ele estar passando por um tratamento, mas não dá para achar que deu errado o tratamento, que, meu Deus, agora acabou. Não, ele é uma pessoa uhum, normal, né? uhum, Então, assim, é nesse caminho que eu acredito que funcionou. Sabe? Ser muito claro, assim. uhum, Ser muito claro. Quando o tratamento apertar, você poder falar para sua mãe, para seu pai, para seu marido, sei lá, para quem está perto de uhum, você, cara, não estou aguentando, não está uhum, dando, pô, para mim está difícil. Por que está difícil? E aí você vai uhum, encaminhando, porque senão fica aquela coisa de para não falar sobre isso, eu vou fazer uma outra coisa, sei lá, vou ganhar um monte de presente, e aí o cara que está passando senta assim, poxa, por que será que estão dando um monte de presente para aham, mim, sabe? Vai uhum, transformando aquilo numa coisa ruim, o que é para ser uhum, bom acaba se tornando ruim, né? uhum, Meus amigos super entenderam que, poxa, eu não podia sair, então uhum, faziam reuniões só comigo. Na época, eu brinco que eu uso máscara, conheço máscara, e para mim andar de máscara é uma coisa muito comum por uhum, causa daquela época. uhum, De todos os meus amigos, a gente assistindo um jogo, eu sou gremista, estava na final da época da Copa do Brasil, a gente, todo mundo de máscara assistindo a final, eles assistindo comigo, com pouca gente ali, já em certo aham, isolamento social, pô, só para a gente trocar uma ideia. Então, assim, foram coisas muito bacanas, assim, que faziam sentido, né? Eu lembro de uma coisa que foi muito pequena, mas que para mim foi muito importante, né? Eu tenho 3 amigos do meu grupo próximo que fumam, né? Que sempre fumaram. uhum, E eu lembro que no dia que eu cheguei para assistir umas coisas que a gente que tinha marcado, acho que era um jogo, não lembro o que que era. E aí estavam os 3 num canto fumando antes de eu chegar, para quê? Para não fumar enquanto eu estivesse lá. Então, uhum, assim, claro que não é legal fumar, claro que tudo bem, mas assim, poxa, eles estavam se adaptando à minha realidade e aquilo para mim foi muito forte, foi muito bacana. Eles uhum, estavam fazendo um esforço uhum, para que eu conseguisse estar aí com eles. Né? Eles muito podiam bom. muito bem não ter me Uhum, convidado uhum, e ter tomado à vontade, a casa era uhum, deles, eles podiam fazer o que eles quisessem. E assim, eu uhum, lembro que aquilo foi um significado muito forte, de, poxa, eles estão aqui se privando de uma uhum, vontade que eles têm para estar comigo, né? uhum, Então, eram coisas que me traziam responsabilidade, no sentido que eu não posso ficar chorando da vida, sabe? Eu uhum, trato um hospital bacana, tenho um diálogo com a minha família, isso uhum. está me Você enriquecendo, sempre olhou para as coisas boas que você tinha. sempre, Uhum, sempre, 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 uhum, porque nessa hora ali você tem que se pegar em alguma coisa, né? uhum, Sou um cara muito espiritualizado e gosto muito, mas as coisas reais te trazem uma coisa bacana, assim. uhum, uhum, Poxa, e ser convidado para as coisas, mesmo que eu dissesse que eu não podia ir, era bacana para mim, sabe? uhum, Pô, obrigado, cara, ter pensado em mim, uhum, sabe? Então foi muito importante. uhum, Aí nesse primeiro tratamento foram 10 nessa primeira, depois mais 3, então foram 13 sessões de quimioterapia. Aí eu fiz 35 sessões de radioterapia e aí eu operei. uhum, 2 cirurgias, né? A cirurgia fatídica para tirada do tumor e uma cirurgia não pode durar mais de, se eu não me engano, no caso ali eram 10 horas e ela foi interrompida e aí fiquei 2 dias na UTI e depois continuei a cirurgia para fazer uma limpeza e tal, para ficar entendi. 100%. Então, você fez a quimio, você fez a rádio, e depois você foi fazer a cirurgia, e aí você passou por 2 momentos da sua cirurgia, então. Isso, isso.
E assim, eu lembro muito engraçado, assim, minha mãe é toda durona, né? Minha mãe é toda durona, perfil bem executora, assim, Uhum. bora, é isso aí, Ariana. E meu pai já não, meu pai é um planejador analista bem pisciano, então ele é super de boa e tal. E minha mãe não querendo demonstrar fraqueza, ela não ia me ver na UTI. Minha mãe não ia me ver na UTI, porque ela não queria me ver, poxa, na UTI, imagina, tirei 4 costelas, passei 10 horas em cirurgia, Uhum. fiquei, pô, máscara, tudo que tu pode imaginar, eu estava pendurado ali, né? Eu era um androide ali. E minha mãe não ia me ver. Quando meu pai ia lá para bater foto minha, ele batia foto do pé, ele batia foto da mão. Ele A assim, foto, ela, o teu pai batia foto sua, ele tirava só algumas partezinhas, assim. tipo, vai montando aí, sabe? Ele tá bem. Aham. Minha mãe não ia. Você começa a perceber que todo mundo tá passando pelo tratamento junto contigo, todo mundo tem os seus Uhum. limites, Uhum. né? Então, E assim, cada eu um lida de lembro uma forma totalmente diferente do outro, né? totalmente diferente e Uhum. você é o eixo e você Uhum. tem que saber que tá todo mundo querendo te ajudar Uhum. e que é importante isso, porque eles estão fazendo um esforço, né? Uhum. Eles estão precisando passar por aquilo tanto quanto você. E aí eu lembro que quando me tiraram a máscara, assim, que tava todo entubado, aí foi, vamos desentubar o Marco, aí desentubaram o bendito do Marco, Uhum. e a minha irmã é uma menina muito distraída. Aí tava o meu pai no fundo e a minha irmã sentada numa cadeirinha e ela tava amarrando o tênis. Quando eu falei, fiz porque eu não podia falar ainda, Uhum. a minha irmã olhou, tipo, pô, ele acordou e ninguém me avisou nada, sabe? Uhum. Aí ficou aquela coisa, ficou engraçado aquela situação, aí Uhum. meu pai começou a chorar, como bom Uhum. pisciano que ele é, né? E assim, ficou uma coisa engraçada, ficou um clima leve, né? Uhum. Porque eu acredito que você pesar a situação não vai fazer você se tratar mais rápido. Uhum. Muito pelo contrário, vai fazer você sentir o que já tem que ser feito. Né? Eu Uhum. costumava falar isso para meus alunos em aula. Vocês Vai têm que estar ficar aqui. pior ainda, né, a situação, né? Eu falava isso para eles. Vocês têm que estar aqui, vocês têm que assistir essa aula para vocês passarem no concurso. Vocês precisam dessa aula. Então vamos fazer disso uma coisa legal. Vamos fazer disso Uhum. uma coisa bacana, já que a gente tem que estar Uhum. aqui. Né? Então, nos últimos dias, durante é um processo muito longo, né? Então assim, fiquei, eu acho que 7, 8 meses em tratamento mesmo, além das rádios, né? Mas em químio e aí era assim, era um tratamento que tu começa a fazer amizade com a enfermeira, você começa a Uhum. viver aquilo, passa a ser a tua realidade Uhum. e você vai construindo uma realidade dentro daquilo que está dado para você, né? Uhum. Ninguém escolhe ter. Né? Uhum. No meu caso, não existia nenhuma predisposição. Poxa, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Uhum. mesmo que tenha, já foi, sabe? Já Uhum. foi, já foi. E eu acredito muito nisso. Você tem que pegar a situação para você dominar aquela bola e olhar, o jogo continua. Né? Uhum. A bola está aí para você, o jogo continua. Não adianta você pesar a relação, né? Você precisa Uhum. ser muito aberto. Você precisa ser muito aberto. Várias vezes eu fui duro, assim, falava assim, poxa, isso aqui eu não vou conseguir fazer, vocês têm que me entender, não Uhum. dá e tal, bababá. Uhum. Aí eu, E você mesmo colocar os seus próprios limites para as outras pessoas entenderem, né? Você ser claro, né? O que que você consegue, o que que você não consegue. Porque as outras pessoas não sabem, né? As outras pessoas não não, sabem exatamente. O que que não você está sabem. sentindo, o que que você está passando, o que que seu corpo está passando, né? Até que limite que você pode ir, né? Uhum, Cada um tem um uhum, limite, né? Na mesma aham, medida que com certeza. eu estava vivendo aquilo, estava tranquilo por uma parte, por outra parte não estava. Uhum, E eu lembro que uma coisa que eu achei que não ia me incomodar e acabou me incomodando foi o fato do meu cabelo cair, né? Eu acreditava plenamente que não ia me incomodar. Poxa, eu já tinha uhum, raspado o cabelo várias vezes e no segundo tratamento não incomodou nada, mas no primeiro incomodou, assim. Poxa, ver o cabelo caindo foi uma coisa que eu fiquei, caraca. Eu lembro que eu fui no barbeiro e já estava caindo o cabelo. Inclusive, sempre recomendo raspar antes. A sensação de cabelo raspado é muito melhor do que a sensação do cabelo caindo. uhum. Eu lembro que eu fui no barbeiro e eu falei assim, irmão, toca um Carolina Dickman aí para mim. Aí ele ficou Menina, me ele... olhando com uma... E aí ele começou a rir. Essa história, hoje o cabeleireiro é na frente da casa dos meus pais. Essa história, se qualquer amigo meu vai lá, que é mais gurizão, ele conta, sem é saber que sou eu. mesmo, é Então, mesmo. assim, as pessoas da barbearia já sabem quem que é o cara que falou corta um Carolina Dickman aí por causa dessa história, porque o cara ficou abismado.
Então, assim, eu estava muito tranquilo. Foi uma coisa que, pô, é uma consequência também, né? Essa da E... Carolina Dickmann, né, Marcos? Só te fazendo, abrindo parênteses aqui, né? Quando o cabelo do meu marido começou a cair, falou assim, corta aqui. Aí eu comecei a cortar, eu comecei a cantar a música. Louca! Essa ainda música, tá dando um clima, né? Tá dando um o clima clima. da estação, né? Exato. Fazendo uma imersão ali. Ai, E gente. foi assim, só que aí depois Uhum. aquilo foi tão na brincadeira, e aí depois senti um pouco mais, aí falava, sabe, pô, gravar os vídeos me incomodava um pouco, aí depois virou brincadeira, porque quando você externaliza, eu acredito muito nisso, você tira aquele peso de você. Uhum. Depois eu gravei aula de peruca, gravei com a cabeça pintada, Então você assim, continuava trabalhando durante o tratamento, você continuou trabalhando. continuei. Um fluxo de trabalho bem menor, assim, mas Aham. continuei trabalhando igual. Continuei Uhum. trabalhando porque isso era uma coisa que eu gostava de fazer. Então, Uhum. era bacana. Eu ia lá, colocava o vídeo, as pessoas gostavam, falavam, poxa, que legal, força e tal. E aí isso me ia me conectando mais para continuar fazendo alguma coisa que ocupasse a minha cabeça. Uhum. Adequar o seu estilo de vida é importante, né? Aham. Não conseguir fazer e trazer pessoas para próximo de você que entendam a sua situação. Uhum. Entender, eu sempre fui muito competitivo, então entender que naquela hora não dava mais, tinha que segurar um pouco mais a onda e Uhum. tal, né? E aí fiz a primeira cirurgia, fiz a segunda cirurgia e aí beleza, passou, irmão, tá curado, tal, uhul, vambora, né? Não sei que hospital que tem um sino, né? No Sírio não tinha o sino, mas assim, toca o sino e vai para casa. Uhum. Aí fui para casa e comecei a fazer aquelas voltas, né? E 8 meses depois, eu... não, acho que foi mais, até uns 10 meses depois, num exame, ele acusou que tinha uma metástase no meu pulmão. Tinham Hum. 3 metástases no meu E pulmão. você já tinha parado de fazer o tratamento. Encerrou o Já, tratamento com a cirurgia, foi isso? Ah, isso. tá. Encerrei o tratamento, fiz a cirurgia, aí fiquei uns 30 dias no hospital, Uhum. fiquei mais uns 15 dias em São Paulo, e aí encerrou o tratamento, vai para casa, felicidade, força Uhum. total, voltei a treinar, voltei a fazer tudo que tinha que fazer, tive que fazer muita físio, né? Eu tenho 2 hastes nas costas, tenho 9 pinos nas costas, então assim, tive que fazer muita físio, mas tranquilo também, nada que me atrapalhasse. E sempre, como isso também é uma coisa que a gente sabe, né? Saúde é uma política de longo prazo, não é uma política de curto Uhum. prazo. Uhum. Né? Eu tive um tratamento tão tranquilo porque o próprio médico falava, cara, eu posso pesar a mão para você porque você tem condições de aguentar o tratamento. Uhum. Né? Então, assim, eu posso pesar um pouco mais a mão na dose, posso pesar um pouco mais a mão na cirurgia, porque você aguenta. Né? Uhum. Então isso foi uma coisa importante. E eu sempre tive, o Rodrigo era um Uhum. cara bem durão assim, mas eu sempre tive diálogo aberto com o médico. Para Uhum. mim sou eu ali. Primeiro ponto, quem entende mais de você é você. O cara Uhum. pode entender do tumor, mas de você quem entende é você. Então você tem que conversar. A responsabilidade do médico é te colocar a situação de uma maneira clara, Uhum. né? Na medida, lógico, do seu esclarecimento e sem discutir tecnicamente com o médico, porque ele é um cara Uhum. que sabe muito mais do que você, tem os seus limites. Cara, isso eu não vou fazer, isso não aguento, tem como melhorar. Eu Uhum. lembro que eu tive alguns colaterais de um período ao outro, né, da primeira sessão para a segunda, eu cheguei, vomitei todas as colaterais para ele. Ó, aconteceu isso. O que a gente vai Uhum. fazer aqui, meu irmão? Né? Uhum. Pensando que eu ia ter que tratar durante um ano, precisa ser sustentável o tratamento. Uhum. Né? Então, isso foi uma Uhum. coisa muito importante. Uhum. Ah, e aí, passou essa primeira fase, voltei. Quando eu voltei, a dor do segundo câncer foi pior, porque, pô, era meio que um fracasso, sabe? Tipo, poxa, Uhum. pega todo o esforço e joga pelo ralo. E aí eu não tratei muito o segundo, não. O segundo eu falei, não, não vou tratar. Foi uma opção minha, não vou tratar pela medicina tradicional. Uhum. Encontrei uma médica que foi super me abraçou, falou, Marco, metástase já é outro papo, já não é mais tratamento curativo, você não tem uma cura verificada pela medicina, então a gente Uhum. precisa pensar numa estratégia que seja bom para todo mundo. Que eu, como médica, não seja responsável de te fazer vai embora, e você, como paciente, também não fique lutando.
contra isso, que não é agora, o foco não é isso, né? O foco é você ter qualidade de vida. E aí foi onde eu comecei aí eu fiz só 3 sessões de quimioterapia. Você chegou a fazer quimioterapia para o pulmão, então? Isso, fiz para o pulmão também, fiz 3 Aham. sessões. Aí depois eu dialoguei com a doutora, fui para alguns médicos, assim, e uma das coisas que mais ficou marcado para mim, que ele falou, foi o seguinte: Marco, medicamento é medicamento em qualquer lugar do país, então você não precisa vir até São Paulo para tratar. Isso já gerou uma certa tranquilidade, uma certa paz. As últimas 2 químios eu já fiz aqui em Floripa mesmo. Eu ia de carro, voltava de carro, não tinha nenhuma dificuldade. Eu lembro que foi bem na época da Copa, eu ficava lá assistindo o jogo, ficava assistindo a Copa, já estava tudo meio parado mesmo, então foi bem tranquilo. E aí, nesse período, foi o período mais intenso, assim, foram 2, 3 meses discutindo se eu vou, não vou, que tratamento que eu vou fazer e tal, ajustando o tratamento, até encontrar o tratamento que eu faço hoje, que é uma cápsula à noite, que não me interfere em É nada. quimio oral? É quimio É oral? quimio oral, bem tranquilo, assim, no meu caso é muito tranquilo. E aí, depois disso, no ano passado, eu tive um tumor na cabeça daí, que foi o mesmo tumor, passeando, turista, que foi parar na cabeça. E aí eu lembro que foi assim eu estava tranquilo, minha mãe estava tranquila. Na época eu namorava uma menina e quando eu contei para ela, ela começou a chorar. Ela não tinha vivido nenhum câncer comigo, então ela começou a chorar. Aí eu lembro que quando a gente chegou na casa da minha mãe, eu cheguei com ela, ela estava chorando assim, e aí a minha mãe falou assim: "O que aconteceu?" Aí ela tá grávida? Eu falei: "Mas mãe, se ela tivesse grávida, a gente não ia chorar, né? A gente ia comemorar." E aí ela contou super triste, eu contei super triste pra minha mãe, daí minha mãe: tá, tudo bem. Quando é que a gente vai marcar o médico? Tipo assim, já um pouco calejada das situações, né? Ela já estava Fica, mais né? acostumada. E aí esse foi o tratamento mais tranquilo. Eu fiz só radioterapia, só rádio. Tá. Continuei com a quimio oral, né? Nunca parei. E fiz só rádio. E aí foi bem tranquilo, uma evolução assim tranquila de tratamento. Não tive edema, não tive nada, não tive dor, não perdi nenhuma capacidade de, sei lá, fala, gesto, nada. E a partir daí, vencido esse terceiro... Isso foi no ano passado, esse Foi no ano terceiro. passado. Foi no ano passado. Vencido esse terceiro, aí eu parti direto pro... Volta, no caso, o tratamento, não é que volta, né? Continua o tratamento metastático, que é essa vida que eu levo hoje. Não é uma coisa muito, muito difícil não de se fazer, né? Só tem que lembrar de tomar um remédio todo dia à noite, já virou padrão de vida já fazer isso. Para mim, Entendi. Então, esse que foi do cérebro, você fez a radioterapia e aí tratou esse do cérebro, acabou do cérebro. Foram 4 sessões da que eles chamam de radiocirurgia, né? Que é eles concentram sessões de radioterapia. A radioterapia nas costas durava tipo 5 minutos. Essas 4 foram 35 sessões. Essas 4 sessões foram sessões de 40 minutos. Elas eram mais tensas, assim, mais focadas. Né? Então foi uma coisa que era uma diferençazinha de um para outro, mas também bem tranquilo. E recentemente, na metade desse ano, eu fiz no pulmão também radioterapia. Aí eu fiz 4 sessões também de uns 40 minutos, meia horinha durava. Foi até durante o corona, então assim foi uma coisa mais tensa, muito mais pelo corona do que pelo tratamento. Então isso aí já não sei qual é o saldo aí de quimioterapias, de radioterapias no total, Melhor nem contar, né? Esquece, deixa pra lá. mas assim para mim sempre foi uma coisa tranquila, assim, sempre foi uma coisa que eu tenho muito orgulho do que aconteceu, né? Claro que na hora que você está ali na nuvem é difícil, você vai procurar, você não tem muita informação. Infelizmente a mídia coloca de uma maneira, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Mas durante o caminho tiveram vários, principalmente médicos, assim, que me clarearam bastante. Li muito livro sobre isso, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é O Imperador de Todos os Males. Ele conta direto todo o contato, tudo que acontece, como é que foi. Ele é bem histórico nesse sentido. Tem o Remissão Total, que é outro livro que eu acho É, fantástico. muito bom.
maravilhoso para o meu dia a dia, aquilo ali, para mim, a Kelly é uma gênia. E assim, é mais nesse caminho. Hoje em dia eu não vivo zero, assim, a doença. Zero mesmo, assim, não converso. Hoje em dia tudo é brincadeira, de verdade. Eu não sou o melhor exemplo para dizer que eu brinco muito com isso. Para mim, tudo é brincadeira. E você acha que essa forma, né, de você lidar com a doença foi uma das coisas que te ajudou nesse processo, a você passar melhor por esse processo? É assim, eu costumo dizer que é o seguinte: você tem que dar a devida importância, né? Se você pegar aquilo e colocar no meio da sua mesa, todo mundo, a gente, em vários momentos da vida, procura uma bengala. Poxa, para poder dizer que não conseguiu, por que isso, por que aquilo. Cada um tem uma dor diferente. Uma unha encravada pode fazer você parar de trabalhar. E não é porque a unha encravada é grande ou pequena, é porque o valor que você deu para aquilo é grande e talvez você tenha suas razões para dar valor para aquilo, né? Então, assim, eu sempre tentava dar o devido valor. Testava a profundidade do lago. Será que é mesmo? Será que não pode? Né? Claro, sempre tomando os devidos cuidados. Mas assim, pô, pode ou não pode treinar? Ah, não, Marco, não é aconselhável. Não é aconselhável por quê? Sabe? É nesse sentido. Ah, porque você pode não sei o quê, não sei o quê. Não, calma. Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar os devidos cuidados, vamos tentar. Né? Então, assim, não é fazer nenhuma aventura, não é ser radical. Você experimentando o seu corpo e você ouvindo a resposta do seu corpo. Exato. Você foi sentindo e ouvindo. Tá muito atento, assim, tá muito atento para onde que as coisas estão levando e tal. E quando eu tive que fazer o tratamento metastático, que me tornei um paciente metastático, a coisa mais legal foi isso. Foi perceber que agora é uma jornada só sua. Né? Agora é uma jornada só sua. Não tem mais como você ficar comparando. E uma das grandes bênçãos da minha doença especificamente é não ter muito parâmetro. É não ter muito parâmetro. É ser tudo muito artesanal e tira um pouco de responsabilidade até da própria médica, no sentido de que, cara, é tudo meio artesanal, vamos testando e vamos dando certo. E isso é muito bom. Só que, claro, você tem que ter uma autoconsciência no sentido de, cara, esses são os meus limites. Isso eu faço, se eu não faço. Eu lembro que quando eu estava durante a quimioterapia, foi quando eu falei assim, olha, eu não vou mais fazer quimioterapia para metastático, porque essa vida aqui eu não vou levar para o resto da minha vida fazendo isso. Então, é uma negociação. Eu lembro de uma vez muito forte que eu sentei com ela e falei, doutora, qualidade de vida versus tempo de vida. Eu não vou ficar negociando tempo com a senhora vivendo cansado, fraco e a quimioterapia, a cada dose, ela vai te massacrando, né? Isso é uma verdade. Conforme você vai fazendo quimio, você tem que estar muito preparado porque ela vai te massacrando aos poucos. A primeira dose, o primeiro marco que tomou a primeira dose não era o último marco que tomou a última dose. Né? Você tem que achar sempre uma razão diferente para respirar mais fundo e seguir. Né? E quando você está passando por um processo, você consegue ter essa noção. Né? Poxa, que bom, vão ser 20, vão ser 25, vão ser 40. Né? Agora, no segundo momento do metastático, eu já não tinha mais essa noção e eu sabia, cara, eu não vou ficar fazendo. Né? Se não tenho muito norte para fazer. Marco, você teve assim alguma reflexão, algum aprendizado, algo que você, a partir do que você passou, que você veio um insight para você e falou, cara, questões que de repente você precisava mudar na sua vida, ou certas coisas que tomaram mais importância do que outras para você? Você teve algum insight, alguma reflexão nesse sentido? Todos possíveis e imaginários. Tiveram vários insights. Né? O primeiro insight foi da minha profissão. Né? Eu gosto muito de ser professor. Tudo que eu conquistei, hoje eu moro sozinho, hoje eu tenho carro, moro super bem, tenho um conforto enorme. Tudo graças ao concurso público. Tudo graças a concurso público, tudo graças a dar aula para concurso público. E eu percebi que, por mais que isso me movesse, não era tudo, né? Não era o todo. Né? Que foi onde eu comecei a em busca de formações na área de coach e tudo mais. A primeira formação eu fiz online durante o meu segundo tratamento. Né? E a formação do Jerônimo, eu fiz exames durante a formação do Jerônimo, fazendo tratamentos paralelos. Né?
Então, isso é uma coisa. A primeira coisa foi esse grande insight. Poxa, a vida é mais, né? A vida é mais que isso. Não que eu fosse um cara na média, mas assim, eu era bom no que eu fazia, mas não tinha aquela sensação de... Eu me sentia trabalhando. Eu sempre acreditei que eu não preciso me sentir trabalhando. Né? Que eu posso fazer esse bem. Esse é o primeiro insight. O segundo insight é o que é para mim, não é o que é. Né? É o que é para mim. Aquilo ali, sempre olho para isso. Isso é bom, isso é ruim. É o que é para mim. Isso é bom para mim? Isso é ruim para mim? Tem coisas que são muito duras. É o que é caro e é o que é barato para mim. É o que eu valido e o que eu não valido. Né? Hoje eu moro num lugar que muita gente pode dizer, nossa, Maca, é caro morar onde você mora. Floripa é um lugar que custa caro. Né? Eu tive convites para morar em São Paulo, para morar em Brasília, mas é o que eu quero. Né? Qual é o valor de morar num local onde eu vejo o mar, onde eu piso na areia, onde eu posso caminhar, onde eu tenho uma segurança? Né? Então, assim, isso eu invisto para ter essa vida que eu tenho hoje. Invisto tempo, invisto trabalho. Né? Poderia já ter feito toda a minha transição profissional e ainda não fiz pela questão de que, sim, eu preciso manter meu padrão de vida. Né? Então, esse é um ponto importante. É o que é para você, não é o que é para os outros. Né? Você é o PhD da sua vida. Né? Esses dias, não sei quem que falou assim, mas poxa, tava lá uma discussão e ele falou, mas poxa, como que a pessoa vai saber que aquilo é melhor para ela? A pessoa vai saber que aquilo é melhor para ela. Quem sou eu para falar para a pessoa que aquilo não é o melhor para ela? Eu posso trazer caminhos para ela despertar. Será que é? Mas se ela acha que aquilo é melhor para ela, com certeza aquilo é melhor para ela. O Jerônimo fala muito da congruência, né? Mas em linhas gerais é isso. Você sabe o que é melhor para você. Você sabe que aquilo está fazendo bem, que aquilo está fazendo mal. Né? Tudo isso é importante. Outra coisa, o valor das relações. Né? Não importa. O que fica, no final das contas, são as relações. Eu tenho uma foto muito bonita de eu todo costurado na cama e minha irmã me dando salada de fruta, porque eu estava tomando um soro na veia, eu não podia levantar meu braço. E aí eu estava me dando salada de fruta na boca. O que fica são as relações. Poxa, minha irmã ela não está nem aí se eu tenho um carro importado, se eu moro bem. Não está nem aí para mim, de verdade. Ela está porque eu tô. Ela não importa se a gente está comendo durante a semana, pelo menos uma vez, eu me encontro com ela para a gente comer alguma coisa. Não importa se é pizza, não importa se é sushi, não importa se é comida árabe, não importa nada. Eu sei que pode ser um café. Eu sei que ela está ali para a gente trocar uma ideia e conversar. Né? Então, assim, isso é uma coisa muito importante que eu levei para mim. E, com certeza, os meus pais, as pessoas mais próximas, isso é um valor inestimável. Né? As pessoas que mais querem que você se dê bem. Entender que quando a minha mãe me dava mijada, era porque ela me amava de verdade. Né? Que uma mijada vale muito mais que um tapinha nas costas. O que é mijada? Mijada, eu costumo dizer, a minha mãe cozinha muito bem, né? E aí eu costumo dizer que quando eu vou lá, eu falo assim, poxa, mãe, tô fazendo tal coisa. Tem que fazer assim, ó, tem que fazer assado, porque também tu faz isso, ó, também tu faz aquele outro. Porque... E aí eu falo assim, que é pedrada e bolinho doce. Pedrada e bolinho doce. Então, assim, ela é bem direta, ela é o jeito dela, ela é muito parecida comigo. Né? Tanto que quando eu lido com o negócio, eu sou muito direto, eu não posso nem me consultar com ela, nem falar, pô, mas será que eu fui certa? Mas é isso mesmo. Então, tem uma frase da minha mãe que é maravilhosa, que ela fala assim, ó, tá vendo alguém aqui, ó? Tá vendo aqui? Ninguém. Lá, Deus. Eu e Deus. Quem manda em mim é Deus. Ela fala assim, ela é a pessoa insubordinada. Então, ela é justamente assim. Eu fui vendo que era o jeito dela, que ela queria me ver bem, por isso que ela me colocava, dava opiniões e pitacos da minha vida. E, claro, a gente foi ajustando essa relação. E que meu pai é meu pai, é o jeito dele, ele é assim, ele é um cara mais sensível, ele é um cara que vai chorar. Poxa, eu peguei o certificado do Jerônimo e mandei imprimir. E aí eu dei para ele e falei, poxa, pai, que legal, olha só, virei coach. E ele ficou uns 5 minutos sem falar nada, que provavelmente, eu não fiquei olhando para ele para não constranger, mas ele tava com vontade de chorar, sabe? Então, assim, ele é assim, né? Ele tem a gravação, eu fui orador da turma quando me formei na faculdade, e a câmera treme assim, porque provavelmente ele tá chorando, né? Para ver. Então, assim, é o jeito dele. Cada um vive de uma forma diferente, cada um lida de uma forma diferente, né? Então, isso é uma coisa que você começa a conhecer as pessoas nesse limite. Né? E você está em contato com elas, está aberto para ouvir, para dar a sua opinião e ouvir a sua opinião. Você não pode só achar que, não, porque eu tenho câncer, agora todo mundo tem que me ouvir. Você também tem que ouvir as pessoas, porque isso vai te ajudar. Vai ajudar elas a entenderem, né, como é que você está se sentindo e tal.
E assim, a agressividade que a gente tem quando a gente passa por isso é muito alta. A gente, é A natural. irritabilidade, né? Fica mais irritável, né? O fato do porquê o fato de, poxa, o que eu fiz para merecer isso, são coisas que você vai pensar, não adianta você dizer que não vai pensar. Mas é o que você faz com aquilo que muda. Não é não pensar, pô, por que eu? Você pode pensar aqui porque você fez uma coisa de ruim ou porque você que a tua história está agora começando, você deu um reiniciar ali na sua história e você pode ter um novo relacionamento com as pessoas que estão do seu lado, você pode ter uma nova visão da vida na sua frente e eu brinco muito sobre isso, algumas pessoas me criticam, é uma ótima desculpa para você mudar de vida. É a melhor desculpa. Ninguém vai dizer para você que você está errado. Ah, não, você está errado. Não, cara, vou parar de fazer isso porque estou passando por um processo de tratamento de câncer, não quero mais isso, muito obrigado, sou grato até aqui, mas eu quero pensar a minha vida. Então, assim, a melhor desculpa que você pode ter, né? Não é uma desculpa, mas é a melhor coisa que você pode ter na sua vida para dar uma mudança, para alterar alguma perspectiva, para olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, poxa, vamos investir nesse relacionamento, vamos melhorar a nossa vida, vamos melhorar o nosso padrão de vida. Então, o maior insight nesse sentido é esse. Que é um excelente momento para você transitar, para você fazer uma mudança. É o que é para você e o que importa são as relações. As relações que ficam. Eu lembro do meu aniversário de 25 anos, que foi meu primeiro aniversário depois do tratamento, que estava todo mundo ali e eu gosto muito do Batman. Minha mãe fez um aniversário todo do Batman, surpresa para mim, e eu estava com a máscara do Batman e eu falei assim, poxa, galera, isso aqui é o que importa, gente. Vocês não estão nem aí, eu tô com uma máscara do Batman, quem que vai aceitar isso, sabe? Todo mundo com a máscara do Batman e curtiu aquela festa, para mim aquilo foi muito importante. O que fica é aquilo, o que fica são esses momentos, assim. Então, celebre muito, com certeza. Muito bom, Marco, muito bom. Bom, você acho que já deu vários conselhos. Eu ia te perguntar qual conselho que você dá para quem está passando por isso agora, né? Acho que você já deu vários conselhos, mas se você tiver mais um conselho para você dar, que conselho que você dá para quem está assistindo a gente aqui agora e está passando por isso nesse momento? O que vai um conselho assim que faça com que ajude a pessoa a passar por isso melhor? Eu acredito que assim, independente, eu acredito em religiosidade, não em religião. Se você ver aqui na minha casa, eu tenho um altar que tem Preto Velho, tem Arcanjo Miguel, tem Jesus, tem Leão de Judá, tem tudo que você pode imaginar, tem ali. Né? Eu acordo de manhã cedo e falo assim, quando eu tenho alguma coisa que eu falo assim, galera, eu queria que acontecesse isso, tá? Eu preciso que vocês foquem nisso. Eu digo assim, tá aí a tarefa, não sei como é que vocês vão se dividir. Assim, quem que vai se responsabilizar por isso? A galera, vocês dividem as tarefas ali. Então, assim, né, brincadeiras à parte, eu acredito na religiosidade. Você tem que acreditar nisso, você tem que ter fé, nem que seja em você. Cara, porque você nasceu para brilhar, você nasceu por alguma razão maior. Né? Eu costumo dizer, Deus podia não fazer nada, ele resolveu fazer você. Então, ele podia não fazer nada, ele tem um monte de coisa para resolver. Ele pensou, não, vou pegar aqui, vou fazer esse cara que está aqui, vou fazer essa mulher que está aqui. Então, você tem que se apegar a isso, você tem que se apegar que há algo mais, né? Que a gente está aqui para evolução. Né? A sua vida não acaba aqui, ela segue adiante. Né? Então, isso é só um fato, isso é uma tropeçadinha na calçada. Se a tropeçadinha na calçada vai servir para você olhar para trás e ver que você tem que andar com o passo um pouco mais alto, ou se vai fazer você se jogar no chão e dizer, meu Deus, agora a minha vida não vale mais a pena. Né? Então, assim, dê o devido valor e acredite em algo maior. Nem que seja em você, mas acredite em algo maior. Acredite que tem uma força que te move, uma força interna dentro de você e fala isso para você todo dia. Né? Pô, a gente cansa de ouvir gente que cura, tem ali uns livros bacanas que eu li faz umas 2 semanas, do Poder do Subconsciente. É 100% isso. Né? Fala para você, cara, fala para você, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, repete. Eu meditava todo dia de manhã, ainda medito, mas eu digo que eu meditava mais antes do que agora. Né? Então, assim, te apega a alguma coisa nesse sentido, né? Te apega a tua família, tenha uma razão para passar por tudo isso. Fazer tratamento para curar
Eu acho muito legal o nome, Além da Cura, né? Fazer o tratamento para você se curar, para se curar para quê? O que que você quer ver ainda nessa vida Nossa, é que exatamente isso. faz Uhum, sentido para você estar aqui ainda, uhum, né? Então, assim, é nesse caminho, assim, para mim é isso. Eu sabia que tinha algo mais, eu confiava que tinha algo mais e eu ia para isso, né? uhum, Aquilo ali era só mais um degrau na minha vida. É um degrau difícil, é um degrau pesado, sim, a gente não pode ficar botando panos quentes. Mas é só mais um, cara. Só segue. Você já teve prova de faculdade que foi difícil, você já teve uhum, briga em relacionamento que também foi difícil, que você achou que era o fim e não foi, então também não vai uhum. ser isso aí, né? Então, assim, para mim é isso, né? Te apega no algo mais, te apega numa razão para seguir o tratamento, te apega numa razão para continuar vivendo. Essa é a parte mais importante. Muito bom, Marco. Muito obrigada por você estar aqui, por você ter aceitado esse convite Imagina, e Bárbara. compartilhar tanto dessa história tão rica, da forma como você pôde lidar com tudo isso. Obrigada por compartilhar aqui com o pessoal. Imagina. Obrigada. Gratidão por poder ajudar num trabalho tão bacana que com certeza, e uma das coisas que eu acabei não falando, mas assim, peça ajuda, cara. Peça ajuda para o seu amigo, peça ajuda para sua amiga, peça ajuda para seu pai, para sua mãe, para seu marido, para sua mulher, para seu filho, para o seu cachorro, peça ajuda. Sozinho a gente pode até chegar mais rápido, mas junto a gente vai muito, mas muito, mas muito, mas muito mais longe. Uhum. Então, assim, pedir ajuda não é nenhuma vergonha, muito pelo contrário, é uma sensação de humildade, de que sim, você precisa do outro para que você consiga superar algumas coisas na sua vida. Então, não tem vergonha nenhuma, não. Se precisar, peça ajuda sim. Converse com o outro, tenha isso em mente. Verdade. Muito bom mesmo. Obrigada, Marco. Obrigada mesmo. Imagina, eu quem agradeço, eu quem agradeço.